Olha, a gente vai continuar o assunto. O próximo assunto nosso pela ementa seria choques. Seria não, é choques, certo? Só que para a gente entender choques, a gente vai ter que ver o que é impulso e o que é quantidade de movimento, ok? Só que antes de começar essa parte aqui, teve uma pessoa que entrou em contato comigo, se eu não me engano, foi Gerlânio. Eu não estou com certeza agora porque meu telefone fez um auto backup e apagou tudo. Mas eu acho que foi Gerlânio que me pediu para resolver duas questões que estavam em dúvida, duas questões de derivados, é a questão 7 e a questão 8. Na questão 7, ele dava f de x igual a seno de x mais cosseno de x sobre seno de x menos cosseno de x. Ok? O que é que a gente tem que lembrar? Que é uma divisão, e na divisão o que é que nós fazemos? Derivada de u vezes v menos v, derivada de v vezes u sobre v ao quadrado. Então, para isso, nós vamos chamar u de seno de x mais cosseno de x e v de seno de x menos cosseno de x. Aí nós vamos ver a derivada de u e a derivada de v, tá certo? Vocês devem lembrar que a derivada do seno é o cosseno e a derivada do cosseno é menos seno. Então, a derivada do seno é o cosseno e a derivada do cosseno é menos seno. Então, vai ficar aqui menos seno de x. A mesma coisa vai acontecer do outro lado. A derivada do seno é o cosseno e a derivada do cosseno é menos seno. Aí, menos por menos vai dar mais seno de x. Calculando as duas derivadas, nós vamos substituir ali. Ó. Vai ficar cosseno de x mais o menos seno de x, que multiplica, o valor de v é seno de x menos cosseno de x, menos a derivada de v é o cosseno de x mais o seno de x, é isso, vezes o valor de u é seno de x mais cosseno de x. Tudo isso aqui vai ser dividido por v ao quadrado. Quem é v? Seno de x menos cosseno de x. Isso ao quadrado. Ok? O que eu fiz ali foi só uma substituição. O que a gente vai fazer agora é a multiplicação. Cosseno vezes seno dá cosseno de x, seno de x. Menos cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de x. Menos seno vezes seno, menos seno ao quadrado de x. Menos por menos vai dar mais, seno de x vezes cosseno de x vai ficar seno de x, cosseno de x. Isso é o produto do primeiro, parênteses. Vamos para o segundo. Menos cosseno vezes seno, cosseno de x, seno de x, mais cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de x, mais, vou colocar aqui embaixo, seno vezes seno vai dar seno ao quadrado de x, e mais seno de x vezes cosseno de x, seno de x, cosseno de x. Isso tudo dividido por seno de x menos cosseno de x ao quadrado. Então vamos lá para o que interessa. Aqui eu vou ficar com cosseno de x, seno de x, seno de x, cosseno de x é a mesma coisa, então vai ficar 2 seno de x, cosseno de x, menos cosseno ao quadrado de x, menos seno ao quadrado de x. Aí menos, tá certo?
Cosseno de x seno de x mais cosseno de x seno de x vai dar 2 cosseno de x seno de x. Então, como aqui o sinal é negativo, então menos 2 seno de x cosseno de x. Mais cosseno, mais não, vai ficar menos, né? Porque o sinal de fora é negativo, menos cosseno de x ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Isso tudo sobre seno de x menos o cosseno de x ao quadrado. Ok? Então vamos para cá. 2 seno de x cosseno de x com menos 2 seno de x cosseno de x vai cortar. É isso? E aqui eu vou ficar com menos cosseno ao quadrado com menos cosseno ao quadrado vai dar menos 2 cosseno ao quadrado. Eu vou trazer para cá, ó. Menos 2 cosseno ao quadrado de x, menos seno com menos seno também vai dar menos 2 seno ao quadrado de x, sobre seno de x menos cosseno de x ao quadrado. Ok até ali, né? Então vamos fazer o seguinte agora. Eu vou colocar menos 2 em evidência, certo? Eu vou ficar com cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, certo? Então, menos por menos dá mais, sobre seno de x menos cosseno de x ao quadrado. Ok até aí, não é isso? Então vou ter que apagar aqui para a gente poder continuar, tá certo? Vou apagar aqui, ok? Para a gente continuar a ler. Questãozinha grande essa, viu? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, isso é a relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Isso é chamada relação fundamental. Então isso quer dizer o quê? Que eu vou ter menos 2 vezes 1 sobre seno de x menos cosseno de x ao quadrado. Tá certo? Só que ele pediu para usar, deixa eu ver aqui a questão. Ele pediu para usar o x sendo igual a π sobre 2. X igual a π sobre 2. Π sobre 2 é 90 graus. Então nós vamos ter o quê? Que o seno de 90 é igual a 1 e o cosseno de 90 é igual a 0. Então eu vou ficar com menos 2 vezes 1 dá menos 2. Aqui vai ficar 1 menos 0 ao quadrado. Que vai ficar menos 2 sobre 1 ao quadrado, 1. Então, no final aqui eu vou ter a resposta igual a menos 2. E agora a questão 8. Na questão 8 ele pediu para calcular 2 mais cosseno de x sobre 1 menos cosseno de x. Nós vamos fazer a mesma coisa ali, ó. Como é uma divisão, derivada de u vezes v, menos v vezes a derivada de
ou a derivada de V vezes U sobre V ao quadrado. Então vamos separar aqui. Eu vou dizer que U é 2 mais cosseno de x e V é 1 menos cosseno de x. Lembra que a derivada de U vai ser o quê? Derivada da constante é zero, então fica a derivada do cosseno é seno, menos seno. E aqui a derivada da constante é zero, derivada de cosseno é menos seno, menos por menos vai dar mais seno. Ok? Então vamos só substituir aqui. Vai ficar o quê? Derivada de U menos seno de x vezes V, 1 menos cosseno de x, menos a derivada de V é o seno de x, vezes U, que é 2 mais cosseno de x. Tudo isso sobre V ao quadrado, então 1 menos cosseno de x ao quadrado. Ok? Então vamos lá. Menos seno vezes 1 dá menos seno de x. Menos por menos dá mais. Seno vezes cosseno vai ficar seno de x, cosseno de x. Menos seno de x vezes 2, 2 seno de x. Menos por mais dá menos, seno vezes cosseno, seno de x, cosseno de x. Sobre 1 menos cosseno ao quadrado, cosseno de x ao quadrado. Mais seno, menos seno ali, eu posso cortar. Então, eu vou ficar com o quê? Com menos 3 seno de x sobre 1 menos cosseno de x ao quadrado. E é essa a resposta que foi colocada lá para vocês. Certo? Essa já foi menor, a outra foi maior. Lembrando aí que vocês, não sei se vê com Ilso, ou se depois a gente pode fazer uma revisão de trigonometria, mas vocês vão precisar das relações trigonométricas para poder trabalhar com algumas questões de limite, derivada e integral, tá certo? Então vamos voltar para o assunto, que é, continuando a nossa questão, que é a parte de física, entrando em impulso e quantidade de movimento. Vou apagar essa tela, vamos continuar aqui. O que é que nós vamos ter? O impulso. Lembra que está tudo relacionado. Nós vimos força, né? Massa vezes aceleração. Vimos que força é uma coisa que a gente usa para colocar um corpo em movimento. Quando a gente coloca esse corpo em movimento, a gente aplicou uma força num determinado intervalo de tempo, já entra o trabalho, tá certo? Quando se tem um trabalho, se colocou em movimento, certo? Dependendo da massa desse corpo, já entra a parte de energia. E agora a parte de impulso e quantidade de movimento. O impulso, ele nada mais é do que a força multiplicada pelo tempo. Tá certo? Aí você vai dizer que o impulso é uma grandeza vetorial. Não sei se vocês lembram o que é grandeza vetorial. É aquela que precisa de uma intensidade, precisa de me pegou agora, de uma direção e de um sentido. Lembra que a gente viu isso lá no comecinho? Falei em grandezas escalares, grandezas vetoriais. A grandeza vetorial precisa de uma intensidade, que vai ser o valor da aplicação, precisa de uma direção e precisa de um sentido.
Por que o impulso é uma grandeza vetorial? Porque a força também é uma grandeza vetorial. O tempo é que é uma grandeza escalar, que só precisa de um valor numérico, de uma intensidade. Não precisa de direção nem de sentido. Tá certo? Então nós vamos ter a direção, vai ser sempre a mesma direção da força, tá certo? Paralela a essa força. E o sentido vai ser também o mesmo sentido da força, porque o tempo ele não vai ser negativo, ele vai ser sempre positivo. Ok? E a outra coisa é que, qual a unidade? A força é dada em newtons, o tempo é dado em segundos. Então vai ficar essa relação aqui, ó, newton vezes segundo. Depois nós vamos ter a quantidade de movimento. São dois assuntos que estão ligados. Quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade. Também a quantidade de movimento vai ser uma grandeza vetorial. Veja que a quantidade de movimento vai precisar de um valor numérico, uma intensidade, uma direção e um sentido. Por que ela é uma grandeza vetorial? Porque a velocidade é vetorial. A massa, é como o tempo aqui é escalar. A massa não precisa de direção e sentido. Eu não vou dizer 2 kg para a direita, para a esquerda, 2 kg para cima, 2 kg para baixo. Não. E nem 2 kg horizontal, 2 kg vertical. Então, a massa é escalar, o tempo é escalar. A força é vetorial, precisa de direção e sentido. A velocidade é também vetorial, precisa de direção e sentido. Aí veja que a quantidade de movimento vai ser a mesma coisa do impulso, tá certo? Precisa de um valor numérico, certo? Sempre em módulo, vou lembrar aqui, ó, tanto I como Q são modulares. Elas não podem ser negativas, tá certo? Não podem ser negativas. A quantidade de movimento vai ser, no seu caso, a direção paralela à velocidade, aqui era paralela à força, e o sentido, o mesmo sentido da velocidade, e aqui o mesmo sentido da força. Tá certo? Vamos a alguns exemplos utilizando isso aqui. O primeiro exemplo que eu coloquei, eu vou mandar uma cópia disso aqui para você.